Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. As perguntas de hoje de 29 a 34 e vou me esforçar para poder prestar algum tipo de esclarecimento em relação a essas perguntas, porque nem todas são de fácil assimilação. Então vamos lá. A 29, pergunta 29 diz assim: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Então, o que significa isso? Até a pergunta. A matéria é palpável? Sempre palpável? É aquela que nós vemos, sentimos, pegamos? E aí a resposta dos espíritos é: da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Então aqui os espíritos respondem assim: do jeito que nós concebemos a ideia de matéria, de algo que pode ser tocado e tudo mais, sim, existem vários elementos que podem ser por nós sentidos, pegos, vistos. Agora, em relação a essa matéria que eles denominam de fluido universal, que é na verdade a matéria que foi manipulada por Deus para a formação de tudo que existe, seres viventes ou não, aí eles dizem que essa matéria é uma matéria muito mais sutil e que essa matéria não é ponderável para nós, não é perceptível para nós. A 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? Olha só. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Ou seja, nessa pergunta 30, os espíritos dizem para nós que tudo que a gente vê, tudo que existe no universo, todos os seres viventes ou não, tem como ponto de partida o mesmo elemento, a mesma matéria que vem desse fluido universal. É a partir dele que Deus transforma tudo aquilo que a gente tem de conhecimento em termos de existência. 31. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. Então, é justamente isso. Do princípio inicial, daquilo que originou, então desse fluido universal que é manipulado por Deus, isso vai formando pelo agrupamento desses fluidos a corpos distintos. Então, quanto mais você consegue agrupar esses elementos de fluido universal, você vai dando forma a várias coisas que existem aí. Então, mais uma vez, essas perguntas 29, 30 e 31, elas confirmam basicamente que Deus manipulou um único elemento e a partir deste elemento ele construiu tudo que se tem conhecimento e tudo que vive, enfim, tudo que nós conhecemos e também o que não conhecemos. 32. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais que as modificações de uma só e mesma substância primitiva? Você vê que ele está insistindo aqui o Kardec nos questionamentos aos espíritos para confirmar. E aí os espíritos dizem assim: sim, sem dúvida, e que não existem senão pela disposição de órgãos destinados a percebê-los. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto outro a acha ruim. Alguns veem em azul o que outros veem em vermelho. O que é veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros. Então,
aqui na pergunta 32, mais uma confirmação de que tudo que nós conhecemos provém do mesmo elemento primitivo. E como é interessante, um único elemento é manipulado de tal forma e ele é agrupado com uma quantidade tal, né, dessa matéria que forma às vezes uma substância que é venenosa, letal para alguns e forma, né, uma substância que não é letal para os outros. E até para ficar fácil aí, né, de se compreender, a gente sabe, por exemplo, que existem animais que, como o cavalo, por exemplo, ele é picado pela cobra e o corpo dele produz tantos anticorpos que ele praticamente é inofensivo contra ele. Né? Agora, se nós sofremos a picada da cobra, por exemplo, nós podemos vir a morrer, vir a óbito. Então, aquela substância que é inoculada, né, pela serpente, para alguns animais é inofensivo, para outros, como nós, animais racionais, mas animais, é fatal. Aí uma confirmação aí, inclusive, né, de que os mesmos elementos para uns causam um efeito, para outros causam outro. Agora, em relação a nós, por exemplo, recentemente, inclusive, tinha uma brincadeira que viralizou na internet, por exemplo, do vestido, que muita gente enxergava o vestido de uma cor, falava que era cinza, outros falavam que era verde, outros falavam que era azul. Então você vê que a mesma matéria perceptível de formas distintas por pessoas, né? Vamos lá, 33. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Você vê que Kardec, não satisfeito já com as perguntas que ele tinha feito, dado que, assim, naquele momento, inclusive hoje, seria muito difícil de explicar que tudo tem o mesmo ponto de partida, ele faz de novo a pergunta de uma forma diferente, mas sempre caminhando naquele mesmo sentido. E a resposta dos espíritos, sim. E isso é o que deve se entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são mais que modificações de uma substância primitiva, ou seja, todos esses elementos derivam da mesma substância inicial, esse fluido universal. Dada a impossibilidade, até o presente momento a que estamos submetidos, de remontarmos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, esses corpos não são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. E a resposta dos espíritos: essa opinião é exata. É preciso ajuntar também, segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode se tornar transparente e vice-versa. Então, basicamente o que eles estão dizendo quanto maior a reunião de determinado elemento primitivo, né, aquilo vai ganhar uma determinada consequência. Quanto menor o agrupamento desses elementos primitivos, vai gerar uma outra consequência. Então, tudo criado a partir de um mesmo elemento inicial. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma determinada, mas que não é para vós apreciável. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. Então, basicamente, esse capítulo todo, Kardec faz questionamentos tentando entender de onde que surgiram os elementos que nós conhecemos.
desde os seres viventes até os seres inanimados, aqueles objetos que não se mexem, enfim, as pedras, as rochas, os animais, as plantas, enfim, tudo que se tem conhecimento. E a resposta dos espíritos a todo momento, de diversas formas ele pergunta, é: manipulando-se um elemento inicial que nós não conhecemos a sua composição, esse fluido universal, chega-se à concretização, à elaboração de tudo que nós conhecemos. Então Deus manipula esses elementos e a partir dessa manipulação ele faz absolutamente tudo. Então acho que é isso que fica aí de aprendizado para esse momento. O homem até hoje busca conhecer todos os elementos químicos e tudo mais e não consegue chegar, obviamente, nesse grau de raciocínio, porque aqui entra também um pouco daquilo que é desconhecido. Né? A gente ainda não tem conhecimento da composição desse elemento, esse fluido universal, e nem sabemos se nós vamos um dia ter esse conhecimento. Né? Então, coisas interessantes para se pensar, e para mim relembra aquelas questões do Evangelho, quando dizem que nós somos absolutamente iguais uns aos outros, que na nossa formação inicial não há nenhuma diferença. E para aqueles então que se acham superiores aos seus irmãos, mais um esclarecimento, né, dessa doutrina espírita, no sentido de que nós somos todos absolutamente iguais. Então, um grande abraço a todos, em breve a gente volta a se falar.